Neste vídeo fascinante, convidamos você a embarcar em uma jornada através do tempo para explorar o universo enigmático do livro de Enoque, uma obra antiga que, ao longo dos séculos, tem capturado a imaginação e despertado a curiosidade de estudiosos, teólogos e crentes em todo o mundo. Este texto é uma verdadeira joia da literatura religiosa apócrifa e é atribuído ao patriarca bíblico Enoque, uma figura reverenciada tanto na tradição judaica quanto na cristã. Com uma narrativa rica e envolvente, o livro de Enoque é repleto de visões celestiais, descrições detalhadas do cosmos e revelações profundas sobre o destino da humanidade e a batalha entre o bem e o mal. Mas por que, com todo esse conteúdo fascinante e significativo, este livro foi excluído do cânon bíblico oficial e relegado ao status de apócrifo? O livro de Enoque é um dos textos religiosos mais intrigantes e, ao mesmo tempo, controversos da história. Sua exclusão do cânon bíblico oficial levanta questões fundamentais sobre o processo de formação da Bíblia como a conhecemos hoje. Quem decidiu quais textos seriam incluídos ou excluídos das Escrituras Sagradas? Quais critérios foram usados para determinar o que era considerado inspirado por Deus e digno de fazer parte da Bíblia? Estas são perguntas que têm ressoado através dos séculos, especialmente entre aqueles que se dedicam ao estudo das Escrituras e à história das religiões. Ao mergulhar nas profundezas deste livro, descobrimos que o livro de Enoque não só oferece uma visão única do cosmos e do plano divino, mas também contém passagens que têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo do tempo. Por exemplo, a descrição dos anjos caídos e o relato detalhado dos vigilantes, que seriam seres celestiais que desobedeceram a Deus e ensinaram segredos proibidos à humanidade, são elementos que têm gerado um debate fervoroso entre teólogos e estudiosos. Esses temas, que são centrais no livro de Enoque, não aparecem de maneira tão explícita nas escrituras canônicas, o que faz deste texto uma leitura essencial para quem busca compreender a totalidade da tradição religiosa judaico-cristã. Um dos mistérios mais profundos do livro de Enoque reside em suas profecias apocalípticas e sua visão do juízo final. O livro apresenta uma narrativa complexa sobre o fim dos tempos, onde os justos são recompensados e os ímpios são punidos. Essas visões apocalípticas têm sido objeto de intenso estudo e debate, especialmente no contexto da literatura apocalíptica judaica e cristã. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Enoque influenciou profundamente o Novo Testamento, especialmente no que diz respeito à compreensão cristã do Apocalipse. Se isso for verdade, então o livro de Enoque pode ser visto não apenas como um texto apócrifo, mas como uma chave para entender algumas das crenças centrais do cristianismo primitivo. Mas o que realmente faz do livro de Enoque uma obra tão enigmática e poderosa é a forma como ele se conecta com a figura de Enoque, o patriarca que, segundo a Bíblia, andou com Deus e foi levado para o céu sem experimentar a morte. Esse relato bíblico, encontrado no Gênesis, é breve, mas significativo, e tem sido a base para muitas especulações ao longo dos séculos. O livro de Enoque expande esse relato de maneira impressionante, oferecendo uma visão detalhada das jornadas celestiais de Enoque e suas revelações. Isso levanta uma questão crucial. Enoque realmente escreveu essas visões e revelações? Ou o livro foi atribuído a ele para conferir maior autoridade e legitimidade a seus ensinamentos? Atribuído ao patriarca bíblico Enoque, o texto oferece uma expansão do relato breve encontrado no Gênesis, onde Enoque é descrito como tendo andado com Deus e, de forma misteriosa, sido levado ao céu sem experimentar a morte. O livro de Enoque, no entanto, não apenas expande esse relato, mas o faz de maneira grandiosa, com descrições de visões celestiais, jornadas através dos céus e revelações sobre o futuro da humanidade e do cosmos. Esta expansão do relato bíblico
tem sido objeto de fascinação e debate ao longo dos séculos, com muitos se perguntando se Enoque realmente escreveu essas revelações ou se o livro foi atribuído a ele para conferir maior autoridade e legitimidade ao texto. No entanto, a exclusão do livro de Enoque do cânon bíblico oficial e sua classificação como apócrifo levantam questões importantes sobre a formação da Bíblia e os critérios usados para determinar quais textos seriam incluídos ou excluídos. O processo de canonização da Bíblia foi complexo e envolveu decisões que, em muitos casos, foram influenciadas por fatores políticos, teológicos e culturais. No caso do livro de Enoque, sua exclusão pode ter sido motivada por seu conteúdo esotérico e, em alguns casos, controverso. Por exemplo, as descrições detalhadas dos anjos caídos e dos vigilantes podem ter sido vistas como conflitantes com a teologia dominante da época, levando à sua exclusão. Ao investigar as razões por trás da exclusão do livro de Enoque, é importante considerar o contexto histórico e teológico em que a Bíblia foi compilada. Durante os primeiros séculos do cristianismo, havia um grande número de textos religiosos em circulação, muitos dos quais reivindicavam a autoridade divina. No entanto, nem todos esses textos foram incluídos na Bíblia, e a decisão sobre quais seriam considerados inspirados por Deus e dignos de serem incluídos foi um processo longo e controverso. O livro de Enoque, com seu conteúdo complexo e, em alguns casos, controverso, pode ter sido visto como um desafio à ortodoxia religiosa da época, levando à sua exclusão. Apesar de sua exclusão do cânon bíblico oficial, o livro de Enoque continua a ser uma obra de grande interesse para estudiosos e crentes em todo o mundo. Sua narrativa rica e envolvente, suas visões celestiais e suas revelações profundas sobre o cosmos e a humanidade fazem dele uma leitura essencial para quem busca uma compreensão mais profunda da tradição religiosa judaico-cristã. Além disso, o livro de Enoque oferece uma perspectiva única sobre a figura de Enoque, um patriarca bíblico que, segundo a Bíblia, andou com Deus e foi levado para o céu sem experimentar a morte. Esta perspectiva, juntamente com o conteúdo fascinante do livro, faz dele uma obra que merece ser explorada e estudada. Neste vídeo, vamos explorar essas questões em profundidade, examinando as razões históricas, teológicas e políticas que podem ter levado à exclusão do livro de Enoque do cânon bíblico oficial. Vamos também investigar o conteúdo do livro, suas visões celestiais e suas revelações, e discutir o impacto que ele teve e continua a ter na tradição religiosa judaico-cristã. Se você ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificações e junte-se a nós nesta jornada fascinante através do universo enigmático do livro de Enoque. Ao longo dos séculos, o livro de Enoque tem se mantido como um ponto central de debate e fascínio, atraindo a atenção de estudiosos, teólogos e crentes de diferentes tradições religiosas. Sua história e seu conteúdo têm sido fontes de especulação e estudo, e sua exclusão do cânon bíblico oficial não impediu que ele continuasse a ser lido e discutido. Na verdade, essa exclusão pode ter contribuído para o seu status enigmático, gerando ainda mais interesse e curiosidade em torno deste texto apócrifo. Acredita-se que o livro de Enoque tenha sido escrito em várias fases, com a maior parte de seu conteúdo datando de antes da era cristã. Essa antiguidade levanta questões importantes sobre sua autenticidade, origem e o propósito para o qual foi criado. Um dos aspectos mais intrigantes do livro de Enoque é o seu conteúdo, que inclui descrições detalhadas dos anjos caídos, do dilúvio e de uma visão apocalíptica do juízo final. Essas narrativas oferecem uma perspectiva única que não se encontra nas escrituras canônicas, sendo em muitos aspectos mais expansivas e detalhadas do que os relatos bíblicos tradicionais. Por exemplo,
O livro de Enoque narra a história dos vigilantes, um grupo de anjos que, segundo o texto, desceram à terra, se apaixonaram por mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes conhecida como Nefilim. Essa história dos anjos caídos é uma das partes mais famosas e controversas do livro, e sua inclusão pode ter sido um dos motivos pelos quais ele foi excluído do cânon bíblico. A narrativa dos anjos caídos e dos Nefilim, por si só, gera um interesse significativo, tanto entre aqueles que estudam os textos antigos, quanto entre os que buscam entender as origens de mitos e lendas que permeiam várias culturas. O fato de o livro de Enoque detalhar essa narrativa com tanta profundidade sugere que ele tinha um propósito específico. Talvez fornecer uma explicação para a existência do mal no mundo ou ilustrar a rebelião contra a ordem divina. No entanto, a singularidade e o caráter esotérico dessas histórias podem ter sido considerados perigosos para a ortodoxia religiosa da época, levando à sua exclusão das escrituras sagradas. Além das histórias dos anjos caídos e dos Nefilim, o livro de Enoque também contém visões detalhadas sobre o Apocalipse e o juízo final. Essas visões apocalípticas são muito diferentes das que encontramos no Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse de João. No entanto, alguns estudiosos argumentam que há paralelos entre as duas obras e que o livro de Enoque pode ter influenciado a literatura apocalíptica cristã posterior. As visões de Enoque sobre o julgamento dos ímpios, a recompensa dos justos e a renovação do mundo são temáticas que ressoam profundamente na tradição judaico-cristã, e a maneira como são apresentadas no livro de Enoque pode oferecer novas perspectivas para aqueles que buscam entender as crenças antigas sobre o fim dos tempos. O caráter apocalíptico do livro de Enoque levanta questões sobre sua função original. Alguns acreditam que ele foi escrito para um público específico, possivelmente uma comunidade que estava passando por perseguições ou que estava preocupada com o futuro. O livro, com suas descrições vívidas do juízo e da salvação, pode ter sido uma fonte de esperança e inspiração para esses crentes, oferecendo-lhes uma visão de um futuro onde o mal seria derrotado e os justos seriam recompensados. Esta função apocalíptica é uma característica comum em muitos textos religiosos que foram escritos em tempos de crise, e o livro de Enoque não é uma exceção. No entanto, o conteúdo do livro de Enoque não é apenas apocalíptico. Ele também contém ensinamentos morais e éticos, muitas vezes apresentados como revelações divinas dadas a Enoque. Esses ensinamentos abordam temas como justiça, a importância da retidão e a necessidade de seguir os caminhos de Deus. Esses temas são comuns nas escrituras canônicas, mas no livro de Enoque, eles são apresentados de uma maneira que reflete a visão cósmica do texto, onde as ações dos indivíduos têm repercussões no plano divino mais amplo. Essa combinação de ensinamentos éticos com uma visão apocalíptica torna o livro de Enoque uma obra complexa e multifacetada, que pode oferecer insights valiosos para aqueles que estão dispostos a explorá-lo em profundidade. Esta abordagem pode oferecer uma compreensão mais profunda de como os antigos interpretavam e transmitiam suas crenças religiosas, e como esses textos apócrifos continuam a influenciar a cultura e a religião hoje. À medida que nos aprofundamos na análise deste texto apócrifo, uma questão se destaca. Poderia esta obra antiga, excluída do cânon oficial, oferecer sabedoria e inspiração para os crentes de hoje? Apesar de sua exclusão, o livro de Enoque continua a fascinar e a instigar reflexões sobre temas como a natureza divina, a batalha entre forças do bem e do mal e o destino final da humanidade. Para muitos estudiosos e fiéis, o estudo deste texto abre novas perspectivas sobre a fé e permite um aprofundamento da relação com o sagrado. Mas será que ele deveria ser incorporado à Bíblia? Esta é uma pergunta que deixamos para você considerar enquanto juntos exploramos os mistérios e segredos desta obra intrigante.
Um dos aspectos mais cativantes desta obra é sua abordagem dos temas universais que continuam a ressoar nos dias de hoje. As descrições dos anjos caídos, a narrativa do dilúvio e as visões apocalípticas sobre o juízo final apresentam uma visão única do conflito cósmico entre o bem e o mal, oferecendo interpretações que não estão presentes nas escrituras canônicas. Essas histórias, detalhadas e ricas em simbolismo, fornecem um pano de fundo fascinante para reflexões espirituais profundas. Para muitos, o estudo dessas visões e ensinamentos oferece uma nova compreensão da natureza divina e dos planos de Deus para a humanidade. A exclusão deste texto da Bíblia é um tema que gera debates há séculos. Por quê? Com todo o seu conteúdo rico e suas revelações, ele foi deixado de fora. O processo de formação do cânon bíblico foi complexo, envolvendo questões teológicas, culturais e políticas. Alguns textos foram considerados perigosos ou heréticos, enquanto outros, como este, talvez tenham sido vistos como demasiado esotéricos ou desconcertantes para serem aceitos como escrituras oficiais. A questão da autoria também contribui para essa exclusão, pois, embora atribuído ao patriarca bíblico Enoque, há dúvidas sobre sua verdadeira origem. A despeito das controvérsias, o texto tem sido valorizado e estudado em várias tradições religiosas, como na Igreja Ortodoxa Etíope, onde é considerado canônico. Para aqueles que se interessam por literatura apocalíptica e textos antigos, ele oferece uma visão rica e detalhada das crenças e preocupações espirituais das comunidades que o preservaram. Essa obra desafia o leitor a reconsiderar conceitos sobre moralidade, fé e destino, oferecendo ensinamentos que, embora antigos, ainda são profundamente relevantes. Neste contexto, a exploração deste texto pode revelar camadas ocultas de entendimento espiritual. O estudo comparativo com outros textos religiosos, como o livro de Daniel e o Apocalipse de João, pode oferecer insights valiosos sobre a natureza das visões apocalípticas e sua influência nas tradições judaico-cristãs. Além disso, a análise do papel que ele desempenhou na formação das primeiras crenças cristãs pode enriquecer a compreensão de como os antigos interpretavam o divino e o destino da humanidade. Em conclusão, enquanto ponderamos sobre tudo o que foi discutido, deixamos em aberto a reflexão sobre o valor espiritual e teológico deste texto. Seria ele merecedor de um lugar na Bíblia, ou sua exclusão foi justificada? A resposta pode não ser simples, mas o que é certo é que este antigo escrito continua a instigar debates e a oferecer novas formas de reflexão espiritual. Convidamos você a se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações e acompanhar-nos em futuras explorações de textos que, como este, continuam a influenciar e enriquecer o pensamento religioso contemporâneo. Meus irmãos, obrigado por assistir até aqui e para finalizar o vídeo quero ler junto com vocês o capítulo 7 de Enoque. E todos os outros com eles tomaram para si esposas, e cada um escolheu para si uma, e começaram a entrar e coabitar com elas, e ensinaram-lhes feitiçarias e encantamentos, e o corte de raízes, e explicaram-lhes sobre plantas. E elas conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 côvados. Esses devoravam tudo o que o trabalho dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então os gigantes voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los. E começaram a pecar contra os pássaros, os animais, os répteis e os peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e a beber o sangue. Então a terra trouxe acusação contra os semeadores da injustiça. Este capítulo detalha o início da corrupção na terra, causada pela união entre os filhos de Deus, anjos caídos, e as filhas dos homens, resultando no nascimento de gigantes e na disseminação do pecado e da violência. Este trecho é fundamental para entender o contexto da narrativa apocalíptica e o julgamento que Enoque mais tarde descreve.
Que fique claro que todo o livro de Enoque é apócrifo, portanto cabe a cada um ter a consciência de que irá estudá-lo ou não. Por esse vídeo é só. Fiquem todos na santa paz de Cristo. Amém.